Shalom Adonai, amados irmãos e amigos. Gostaria de deixar mais uma pequena meditação no Salmo de 56, de 1 a 13. Graças a Deus por essa rica oportunidade. Estamos gravando esses vídeos não para trazer revelação, profetizar, nada. É mais um ensinamento da palavra, amém? Que a tua vida seja abençoada. Ensinamentos simples, mas de coração. O Salmo 56, de 1 a 13, diz assim: Salmo de Davi, quando estava sendo perseguido por Saul, por quase 15 anos. É na luta, é no sofrimento que Deus prova a nossa fé, amém? Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam. O tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me de forma arrogante. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. O que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso, saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Quem poderá fazer-me o homem? Cumprirei os meus votos que fiz, ó Deus, e a ti apresentarei a minha oferta de gratidão. Pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Amados irmãos, queria usar como tema o seguinte: como vencer no dia do medo, no dia da angústia. Davi teve medo, teve angústia, chorou muito. Um rei chorando, o grande rei Davi em angústia. Isso é normal. Na verdade, acontece. Porque temos uma alma. Amém, irmãos? Temos uma alma, sentimentos. E Davi, por 15 anos, foi perseguido pelo rei Saul. Mas no final, Davi teve a vitória. Amém? Amados irmãos, como vencer no dia do medo? Aqui vamos aprender alguns caminhos que Davi nos ensina. Mas antes eu queria falar de um pequeno testemunho. Havia alguns jovens viajando em viagem para uma determinada cidade para fazer a obra, e aí surgiu uma pergunta teológica entre eles: será que Deus prova além das forças? Uma das perguntas. Será que o cristão entra em desespero? Outra. Será que o cristão perde a esperança? O que é que você acha? Não é verdade? O que é que você acha? Eu acho que sim. Biblicamente, Paulo disse em 2 Coríntios 1,8: somos provados além das forças. Somos provados além das forças. Somos provados. Entendeu? Isso é bíblico. Todos nós temos dias ruins, dias de diversidades e aflição. Até Paulo passou por aflição e adversidade. Em João 16:33, o Senhor diz ali: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Palavra do mestre. Nós temos o nosso Deus ao nosso lado. É assim, era esta a confiança de Davi. No Salmo 56 nos revela o quê? Algumas coisas sobre Davi em meio à perseguição e nos dias da angústia. O que é que nos revela? Que Davi era um homem cheio do Espírito Santo.
Diz a palavra que quando ele foi ungido ali por Samuel, diz a Bíblia que o Espírito de Deus se apoderou da vida dele. Agora, não é porque Davi era cheio do Espírito Santo, aprovado por Deus, que ele ficou livre de lutas. Não é, isso aí não é garantia. Só há vitória se tiver luta, não é verdade? A unção não vai te livrar das perseguições, das lutas, mas vai te dar graça para suplantá-las. Amém, irmãos? Por 15 anos, eu anotei algumas coisas aqui, como ensinamento para a sua vida. Por 15 anos, Davi fugiu da espada do rei Saul e tentava matá-lo. Pois intentava matá-lo. Em 1 Samuel 23:8 diz que Davi vivia os dias mais críticos do seu ser. E foi aí que ele compôs o Salmo 121, de 1 a 8. Irmãos, você tem uma ideia, Davi contratou 3.000 homens para matá-lo no vale. Dividiu esses 3.000 homens em 2 grupos de 1.500 para cercá-lo. E nessa hora, Davi cantou assim, Salmo 121, como falei: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, né? Naquela hora, Saul, amados irmãos, recebeu uma mensagem. Deus deu livramento a Davi. Naquela hora, Saul recebeu uma mensagem dizendo que ele tinha que voltar para o arraial de Israel, pois os filisteus estavam atacando o seu povo. E Deus deu livramento a Davi. Então ele disse: eleva meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Deus mandou o socorro, o escape. Só Deus pode mandar o escape para a tua vida também. Só Deus pode nos livrar, irmãos, do nosso opressor, do nosso inimigo. E Deus age na hora certa, para que a sua glória seja, para que o seu poder, para que o testemunho seja grande. A perseguição era tão grande que Davi teve que se esconder nas terras de Gate. Foi aí que ele criou esse salmo. Terras de Golias. Terra de Golias, aquele que ele decapitara, arrancara a cabeça. E aí ele compôs esse Salmo 56. Esse foi um grande dia de angústia. Como estão os seus dias? Tem sido de angústia? Você vai passar dia de angústia, mas vai passar também muitos dias de alegria. O dia de angústia faz parte do processo de Deus em nossas vidas, amém? Para o buscarmos. Às vezes, o dia de angústia é uma fase, um tempo ou um período. Muitos dos dias de angústia, muitas pessoas perdem até a vida, até cometem suicídio, né? Entregam o ponto. Quantas pessoas na fase da angústia, da depressão, entregaram suas vidas à morte? Dias de angústias são dias de se aquietar, se esconder e se calar. Porque Deus entende o nosso desequilíbrio muitas vezes nos dias de angústia. Eu vejo também algumas coisas que podemos, além dessas citadas, aprender outras coisas nesse salmo. Primeira lição, que lição podemos aprender? Primeira coisa que Davi fez, ele clamou por misericórdia. Qual é o grau de misericórdia de Deus? Em Lamentações 3:22 diz que ela, a misericórdia, o grau é este. Qual é o grau? É que ela se renova a cada manhã. Ela não se esgota. A misericórdia não se esgota. Davi disse em 1 Crônicas 21:13 ao profeta Natã: eu prefiro cair na mão de Deus, pois ele terá misericórdia de mim, do que cair na mão de homens. O que é misericórdia? É graça, é um favor imerecido. Ele preferiu passar por 3 dias nas mãos de Deus do que
cair nas mãos dos homens, porque os homens não têm misericórdia. O Senhor falou a Paulo, em 2 Coríntios 12, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então Paulo estava aonde? Debaixo da graça. Caia eu debaixo da misericórdia e da graça de Deus. Diga assim, o Senhor, a graça de Deus é que me sustenta. Amém? Diga isso. Quando a misericórdia chega, o milagre também acontece. O milagre também ocorre, chega também junto com a misericórdia, com a graça de Deus. Quantas vezes, nos dias da angústia, somos feridos, não é verdade? Além de estar na angústia, ainda somos feridos por traições e abandono. Foi o caso de Davi, foi traído, foi abandonado. Ele conhecia ali os vales, ele tinha o conhecimento geográfico dos vales, porque ele fora um pastor de ovelhas, então ele conhecia todas as grutas que ali estavam. Deus o guardou ali, irmãos. Temos que ter conhecimento da palavra de Deus. Como Davi conhecia ali toda aquela região, nós temos que conhecer a palavra de Deus para lançar a nossa fé nas suas promessas. Davi sentiu-se cercado pelos seus inimigos por todos os lados. Às vezes você está também cercado por todos os lados. E nessa hora você vai dizer, tem misericórdia de mim, ó Deus. Não é verdade? Quem vai te socorrer é o Senhor. Irmãos, há épocas na nossa vida que nós temos que só clamar por misericórdia. Todo o salmo de Davi só termina com salmo de louvor. Nunca vi nenhum salmo terminar com derrota. O seu fim será de vitória à semelhança de Davi. Ok? Segunda lição. Apesar de todo medo, Davi não perdeu a fé e a confiança em Deus. Segunda lição é o quê? A confiança de Davi. Davi não negou o seu medo, mas mesmo assim ele confiava em Deus. Lembra de Jó? Jó disse, ainda que o Senhor me mate, eu esperarei nele. Qual era o segredo de Davi, irmãos? O verso 13 revela que Davi sabia que o Senhor conhecia o seu andar e o seu deitar. Só a eternidade nos revelará os livramentos que Deus já nos deu. Tanto livramento que Deus já nos deu que nem vimos, não é verdade? Que nem percebemos e Deus nos deu. Um dia, testemunho que eu ouvi, um dia Satanás apareceu para o grande evangelista Jimmy Swaggart. Ele disse que iria matá-lo, pois ele tinha poder para matá-lo. Ele passou a noite amedrontado. Aí o Senhor apareceu a ele e disse, ele não mentiu que tem poder para te matar, mas esqueceu de dizer que eu tenho todo o poder. Ele pode ter até poder, mas eu tenho todo o poder. Não, o diabo tem poder, mas Deus tem o todo o poder. Amém? Confie nisso. Aí Jimmy Swaggart aquietou o coração. Então não fique constrangido, não fique amedrontado quando o diabo disser que tem poder e vai te matar. Lembre-se que ele pode até ter poder, mas Deus tem todo o poder. Terceira lição, derrame suas lágrimas diante de Deus. No verso 8 diz que o Senhor recolheu suas lágrimas nos odres de Deus. Continue a chorar em sua presença. As nossas lágrimas estão nos odres do Senhor, nos cuidados de Deus. A palavra diz que quando o rei Ezequias orou e chorou, o Senhor ouviu e viu as suas lágrimas. Amém? Então, derrame suas lágrimas. Quarta lição, cantar a palavra. Cantar a palavra de Deus. Em Deus louvarei a sua palavra. Será que a letra das canções que estamos cantando são declarações da palavra de Deus?
O verdadeiro louvor tem a essência em sua palavra. Verso 13 diz: então eu andarei na terra dos viventes. Eu permanecerei vivo na terra dos viventes. Voltou a confiança. Você vai viver para vencer. Paulo diz em Romanos 8, em todas as coisas, essas coisas, somos mais do que vencedores. Ser mais que vencedor é aquele que vai mais além do seu limite. Amém? Você pensou que morreria, sucumbiria naquela época que você passou por aquela tribulação, está lembrado? Você ainda está vivo até hoje. Está aí ouvindo esta palavra. Deus nos entende e Ele está no controle. Vamos orar. Quinta lição, verso 12 e verso 13. O testemunho de gratidão, pois me livraste da morte. Amém, irmão? No final, verso 12 e 13, é o grande testemunho de gratidão, pois o Senhor o livrou da morte. No Salmo 91 diz, ele invocará o meu nome e eu o colocarei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, o meu poder. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e contemplará com vida a longevidade. E lhe revelarei a minha salvação. Deus te abençoe, amados irmãos, com toda a sorte de bênção. Que o Senhor te abençoe. Amém? Que a semelhança de Davi, que a sua angústia, os seus medos, Deus está a trabalhar e vai te proteger, te guardar dos seus inimigos. Amados irmãos, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Shalom Adonai.